Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casa das Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante as quartas-feiras do mês de dezembro, nós estamos trabalhando o livro Encontro com a Paz e a Saúde, psicografia da veneranda Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Na noite de hoje, a nossa irmã Cibele vai nos trazer as reflexões a respeito do capítulo Autodesamor. Mas antes de passarmos a palavra para a Cibele, vamos nos centrar, pedir a Deus proteção e amparo, não só para essa nossa atividade, mas para as nossas vidas de um modo geral, amparo, proteção para toda a humanidade sofredora. E vamos aproveitar também e vibrar pelo nosso planeta. Então, de olhos fechados, vamos procurar um local mais cômodo, onde possamos sentar confortavelmente, onde tenhamos menos interferências, para que possamos vibrar do fundo do nosso coração, toda a luz que pudermos emanar, toda a amorosidade que tivermos dentro de nós, envolvendo todos os que sofrem neste planeta de provas e expiações, encarnados e desencarnados, os que estão sofrendo perdas terríveis, lutos, perdas materiais com esta pandemia ou outros males, os que estão penando por causa de violências, tantas violências humanas, tantas barbaridades acontecendo. Que Deus tenha piedade e misericórdia deste mundo em que vivemos. E pedindo ao Pai também que abençoe todos aqueles que, desencarnados, estão do lado de lá e ainda também não te encontraram, Senhor, e que em trevas precisam receber a tua luz, assim como os encarnados que também em trevas precisam da tua luz. Vamos vibrar para que essa luz possa chegar até os corações de todos aqueles que necessitam, seja por aflições ou seja por que estão em trevas. E vamos vibrar também a nossa luz, a nossa amorosidade intensa, vibrando uma luz verde esmeralda de cura sobre o nosso planeta Terra, para que ele possa refazer-se energeticamente, saindo dessa psicosfera ruim, negativa que se encontra, para que possa ir facilmente ao mundo de regeneração, que é o seu lugar, e que nós possamos ajudar o planeta com a nossa contribuição energética pequena, mas valorosa. Vamos formar uma verdadeira egrégora de luz envolvendo o nosso planeta e envolvendo toda a humanidade sofredora. Que assim seja. Muita paz para todos nós. E passando agora a palavra à nossa querida irmã Cibele, na certeza de boas reflexões. A palavra é sua, Beli. Bem-vinda. Olá, irmãos, irmãs queridos, companheiros de trabalho. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso encontro virtual. Infelizmente ainda não estamos podendo nos abraçar presencialmente, mas estamos aqui sempre juntos e unidos, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos na Seara do Cristo, dar continuidade aos nossos trabalhos de reflexão, de crescimento, de autoconhecimento, principalmente. E esses encontros são, assim, fundamentais nesse processo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um capítulo do livro de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles, que se intitula Encontro com a Paz e a Saúde. E acredito eu que nesse momento é o que a maioria de nós, o que mais deseja, o que mais almeja, é esse encontro com a paz interior, com a saúde física, psicológica, espiritual. Então, essa conexão que cada dia nos parece mais difícil, não é? Mais complicado esse processo de conectar a paz com a saúde.
E nesse momento, nesse capítulo aqui, né, que Joana nos dá de presente, na verdade, né, a fala que ela nos diz hoje, nosso tema de hoje, vai ser o autodesamor. Então, assim, um tema muito importante, extremamente importante e também extremamente complexo. Porque para que a gente possa entender o que está passando com a gente, conosco, é preciso entender o processo, né? A origem de onde começa alguns sentimentos de tristeza, baixa autoestima, né? Que nos leva ao processo do desamor, do autodesamor. E eu achei muito interessante. É um texto bem complexo, como a gente já conhece os textos de Joana, mas às vezes é necessário ler 2, 3 vezes para que a gente consiga entender. Então eu procurei aqui hoje fazer um pequeno resumo dessas páginas onde ela nos fala e tenta nos explicar o que vem a ser o autodesamor. Bom, Joana nos disse que o processo de desenvolvimento emocional, o amadurecimento psicológico, se apresenta no ser humano quando este adquire hábitos saudáveis de conduta, né? Hábitos saudáveis de conduta comportamental, resultado da superação de suas tendências primárias, ou seja, nossas más inclinações. Então, como é que a gente vai procurar entender isso? Então, assim, todo esse processo de desenvolvimento, né, emocional, psicológico, né, que todos nós passamos nesse processo, nós espíritos encarnados e desencarnados também, porque faz parte do processo evolutivo do espírito. Então, assim, esse processo de desenvolvimento, ele se apresenta quando nós adquirimos e fazemos também o nosso esforço para adquirir hábitos saudáveis na nossa vida. Né? Porque nós sabemos que o espírito traz a sua bagagem, né, de várias e várias encarnações, vidas passadas, e nós temos, né, os pontos positivos e também temos os pontos negativos, que são as nossas más inclinações. Né? Sabemos que o espírito começa de uma forma muito rudimentar e vai se burilando, como se fosse um diamante, né? Aquela pedra bruta que vai se lapidando, se burilando até se transformar no diamante. Né? Então, é uma comparação muito simples, mas é basicamente isso. Então, nesse processo, quando nós nos esforçamos para criar hábitos saudáveis, né, na nossa conduta comportamental, então isso é uma etapa onde a gente procura superar as nossas más tendências. Então, Joana começa desse ponto inicial para que a gente possa entender esse processo complexo, né, desse comportamento, né, do ser humano. Então, ela nos diz que na bagagem espiritual que trazemos, né, das experiências reencarnatórias, que, diga-se de passagem, não são poucas, né, da gente chegar nesse patamar que nós estamos hoje, né, nós não temos nem noção, né, com o véu do esquecimento, nós não temos noção de quantas encarnações nós já passamos, em quantas etapas, né, da história da humanidade nós vivenciamos na carne, né, na época cristã, na época colonial, enfim, as etapas da vida. Né? Então, hoje nós encontramos no mundo moderno, nessa etapa aqui onde a tecnologia predomina, né? Então nós trazemos essa bagagem espiritual. Tá? E nesses arquivos inconscientes expressam-se através de manifestações psicológicas de medo, insegurança, instabilidade, fuga da realidade, disfarçando, né, esses sentimentos acabam disfarçando conflitos íntimos, levando a sentimentos de diminuição da autoestima, diminuição do autorrespeito
e, consequentemente, nos levando ao autodesamor. Então, Joana, aqui, eu procurei fazer um resumo mais simples possível, porque o texto de Joana é bem complexo. Então, assim, o que ela nos fala é que quando nós trazemos nessa bagagem, né, de vidas passadas, bagagem de reencarnatória, nós trazemos também, além de trazer, lógico, as coisas boas, nós trazemos também, né, essas coisas ruins, como o medo, a insegurança, né, instabilidade. E muitas vezes, quando estamos na matéria, reencarnados, nós procuramos fugir, porque é muito mais fácil a gente fugir de um conflito íntimo, né, do que a gente parar e enfrentar. Muitas pessoas fazem isso, procuram a opção da fuga. Aí vai fugir daqueles conflitos íntimos que a pessoa tem, das questões emocionais e psicológicas, em vez de procurar uma forma de tratamento, de autoconhecimento, de enfrentamento, na verdade, daquele conflito, né? Por exemplo, pessoas que trazem um medo, né, inexplicável. Por exemplo, meu filho, quando era pequeno, ele tinha um medo inexplicável de palhaço. Quando ele ia no aniversário, numa festa, ele entrava em pânico. Então, a gente não sabe quais são as experiências passadas. Tem pessoas que têm pânico de elevador, de entrar em lugar fechado, fobias inexplicáveis, né? Que na encarnação atual, a pessoa para analisar e não vê uma explicação lógica. Mas quando a gente vai mexer no fundo do baú das emoções, né, das experiências reencarnatórias, muitas vezes está lá a resposta desse pânico, desse medo incontrolável, né, que se apresenta na reencarnação atual, na encarnação atual. Né? Então, Joana nos diz que esses conflitos íntimos podem, quando não bem equacionados, eles podem evoluir e nos levar para esses sentimentos que eu já disse aqui, a diminuição da autoestima, né? Porque a gente às vezes se a gente for parar para analisar, tem pessoas tão para cima, tão alegres, alto astral, sabe, que quando chegam no ambiente irradia alegria, irradia, né, luz, enquanto outras pessoas já têm aquela coisa meio pesada, né, uma coisa assim meio de tristeza, falta de brilho, e autoestima baixa, se sente a pior das pessoas. Isso tudo, logicamente, é decorrente, né, da bagagem espiritual que cada um traz. Né? Então, Joana, ela nos traz essa luz, né, para uma reflexão mais profunda, porque não é fácil a gente parar, a gente analisar como eu estou me comportando, qual a minha conduta, meus conflitos, o que eu estou fazendo também para melhorar, se eu tenho uma síndrome de pânico, né? Se eu tenho medo de alguma coisa, por que eu tenho isso? Então, muitas vezes a gente procura pegar o bichinho e jogar debaixo do tapete. Ah, não quero pensar nisso, não quero falar sobre isso. E, com isso, a gente só vai protelando uma situação, né, que fatalmente a gente vai ter que resolver, se não nessa, em outras encarnações. Mas, focando na encarnação atual, quando a gente não trabalha as nossas dificuldades emocionais, psicológicas, isso pode também ter consequências sérias, né? Como diz aqui o texto, a nos levar a sentimentos de tristeza, autoestima baixa, né? E falta do nosso amor próprio, falta do autorrespeito, né? Muitas vezes a gente vê pessoas se sujeitando a situações terríveis e não reagem. Por quê? Porque não tem o auto-amor, o autorrespeito, a autoestima fortalecida. Né? Então, assim, o
que Joana procura nos alertar, né, com relação a isso. Né, que nós precisamos fazer os nossos enfrentamentos. E seguindo o texto, ela diz que o conflito interior procede de experiências de reencarnações turbulentas. Olha que interessante. Né? Então, esses conflitos interiores, que, como eu acabei de falar, tem pessoas que têm conflitos muito fortes, outras não. Outras já devem estar num patamar melhor, né, digamos assim, de entendimento, de conviver, né, com essas situações e até mesmo já algumas questões resolvidas. Então, assim, esses conflitos, né, interior procedem de experiências de reencarnações turbulentas, não equacionadas, ou seja, não resolvidas no momento certo. Porque é muito comum as pessoas, alguns espíritos, falar, eu tenho muitas encarnações, o espírito é imortal, eu tenho muitas encarnações, eu vou ter muitas oportunidades, então o que eu não puder resolver nessa, eu vou deixar para resolver na próxima. Não é isso? Quem já não ouviu isso em algum momento? Então tem algumas pessoas que equivocadamente elas falam, né, dessa forma. Um ledo engano, porque quanto mais cedo a gente resolver as nossas questões, melhor para quem? Para nós mesmos. Então aqui, essas reencarnações turbulentas, né, dos conflitos não equacionados, dão lugar aqui a choques, né, entre tendências opostas de conduta, que levam a enfraquecer a esperança e a alegria de viver, levando ao desequilíbrio, fragilidade emocional e, como consequência disso, conflitos íntimos e muitas inquietações. Então, assim, é extremamente importante, ainda mais nesse momento que, para algumas pessoas, não digo para todos, mas para muitas pessoas, o momento da pandemia foi um momento muito de reflexão. Parar para refletir sobre a vida, sobre como está a vida, sobre a escala de valores, o que é realmente importante na vida da gente. Né? Tem pessoas que dão muita importância às questões materiais, outras à questão do espírito, né? E algumas pararam e fizeram essa transição. Olha, antes eu dava muita importância a coisas materiais, mas com a pandemia, com essa questão toda, a gente viu que todos somos iguais e a vida, né, é tão rápida, tão passageira. Vamos focar mais nas questões espirituais. Né? Então, teve pessoas que passaram por esse momento de reflexão e mudou seu olhar perante a vida. Que eu acho que é o objetivo maior de todos nós, né? É a mudança. E para isso a gente tem que refletir, se autoconhecer, se esforçar para mudar. Né? Porque senão pode acontecer, cair nesse risco de entrarmos nesse processo, como Joana nos fala aqui, o processo do autodesamor. Simultaneamente a isso, seguindo o texto, simultaneamente a esses conflitos íntimos e as inquietações, a confiança deixa de existir, iniciando-se uma forma irracional de animosidade contra si mesmo. Então aí começa a sementinha, né, daquele processo negativo. Então você já traz as suas experiências passadas. Você não quer encarar, analisar, enfrentar. Prefere deixar de lado. Com isso, os conflitos vão surgindo, as inquietações. Isso aí já é o germezinho daquela, né, situação de deixar a pessoa negativa, para baixo, sem alegria de viver, sem ânimo para viver. Né? Que infelizmente nós temos visto com muita frequência, né, na atualidade, na nossa sociedade atual, não é? Então, assim, aqui para mim ficou muito claro quando a Joana diz isso, como é que tudo começa. É lá no íntimozinho, lá no fundo de cada um de nós. Então, começa esse processo de forma irracional, tudo lá no terreno do subconsciente.
Então, a animosidade contra si mesmo, né? Sentimento de culpa injustificável, sentimento às vezes de tristeza também injustificável. E isso ocorre quando o senso crítico nosso deixa de atuar, né? Não enxergando as possibilidades de crescimento e de realização, que são coisas, ferramentas importantes, né? Que leva ao desenvolvimento espiritual e moral. Então, assim, aí, feito isso, já começa a ser instalado aquele processo, né? De tristeza profunda e que, na maioria das vezes, descamba onde? Na depressão, né? Que hoje é um mal, infelizmente, é um mal muito comum, né? E atinge pessoas de todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Hoje nós encontramos crianças com depressão em consultórios de psicólogos tratando do seu emocional. Por quê? Né? Não deveria. A infância é a fase mais bonita, mais alegre, né, do ser humano. E crianças entrando em processos de depressão. Né? A vida, como diz aqui no texto, é um hino de louvor ao progresso, né, na marcha incessante das conquistas intelecto-morais que aperfeiçoam o espírito. E abrindo aqui um parêntese no texto, eu acho importante também a gente analisar de uma forma mais ampla o que está acontecendo muitas vezes na nossa sociedade atual. Esse processo da fuga, né? As pessoas estão passando por um processo de conflito, de tristeza, e muitas preferem a opção da fuga. Aí vai fugir através daquela alegria disfarçada, né? Vamos sair, vamos curtir, vamos beber. Muitas pessoas, às vezes, eu vejo nos ambientes sociais, bebendo, alegre. Uma alegria que muitas vezes é uma falsa alegria, é uma falsa felicidade. Quando retornam para seus lares, para suas casas, chegam e se encontram frente a frente com elas mesmas, tristes, começa aquele processo de tristeza. E aí, em vez de tentar resolver isso, o que ele faz? Vai na outra oportunidade, vamos sair, vamos beber, vamos curtir, vamos farrear. Isso é um pequeno exemplo. Outro exemplo é a questão da fuga nas redes sociais. Muito comum, muito comum. Que as pessoas só se mostram alegres, felizes, curtindo a vida. Uma necessidade que as pessoas hoje têm de mostrar que estão felizes. E a maioria das vezes as pessoas, quando estão postando ali aquela felicidade, é porque no íntimo é o oposto. Estão extremamente tristes, vazias, solitárias. Né? Então, assim, nós que estamos tendo a oportunidade de estudar, de parar, analisar, né, essas lindas palavras que Joana nos traz através de Divaldo Franco, então isso é um privilégio, né? É uma oportunidade única que, no meu ver, no meu entendimento, nós não podemos deixar passar em branco. Né? Então, as nossas tristezas, as nossas mazelas, vamos cuidar delas, vamos trabalhar, né? Fazer o nosso melhor, nos esforçar para resolver e não fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Né? Então, foi uma reflexão que eu achei muito importante, um texto extremamente complexo, né? Porque lidar com nossas emoções é difícil e é muito complexo. Né? Porque além de lidar com as situações da vida atual, nós temos também que gerenciar toda a nossa bagagem espiritual que trazemos de vidas passadas. Né? E aqui, para finalizar, né, Joana, no texto, ela diz o seguinte: o autodesamor, portanto, apresenta-se como distúrbio de conduta. Olha só que interessante isso. Né? Então, quanto mais a gente tem uma conduta desarmoniosa, conturbada, isso ali reflete o quê? Os nossos conflitos íntimos e o nosso processo de autodesamor. Então, assim, portanto, apresenta-se como distúrbio de conduta
que merece cuidados especiais, a fim de não se transformar em antipatia por si mesmo. Então, tem pessoas que não gostam dela, de si próprio. Né? Nos conflitos mais graves de comportamento. Né? Então, tem pessoas que têm ódio de tudo, têm ressentimento de tudo, desinteresse pela vida, que podem levar a atitudes desesperadoras, né? Como o próprio suicídio. Né? Então, para chegar nesse ponto do suicídio, passa por etapas como tristeza profunda, desânimo, a depressão, né? E também doenças autoimunes, né? Doenças que o próprio organismo, como o lúpus, a fibromialgia, que é uma doença de fundo emocional, onde a pessoa sente dores terríveis na musculatura do corpo inteiro. Dores imensas, que precisa às vezes ficar à base de medicação, de morfina. Por quê? De fundo emocional. Então são pessoas amargas, tristes, não reclamam de tudo. Então quando a gente vai analisar esse processo, lá no fundo, são esses conflitos mal resolvidos. Né? Então, assim, o autodesamor, se nós, na nossa autoanálise, a gente sentir algum sinal, vamos trabalhar, e como diz aqui, merece cuidados especiais, uma atenção redobrada às nossas emoções desequilibradas. E finalizando mesmo, né, como aqui Joana diz, embora disfarçado, esse autodesamor vive em abundância no organismo social, arrebanhando indivíduos de temperamento fraco e com sentimentos conflituosos. Né? Então, amigos, eu achei muito importante a gente ter essa oportunidade, né, de conversar, de olhar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, conosco e com a nossa sociedade. Então, assim, que Jesus, o nosso mestre e amigo, né, que está sempre nos amparando, né, na certeza de estarmos sempre amparados pela luz do Mestre Jesus, né, que Ele continue sempre conosco, nos dando força e principalmente equilíbrio, né, para tocarmos a nossa jornada juntos, sozinhos, juntos ao mesmo tempo, né? Porque a jornada é individual, mas ao mesmo tempo ela é coletiva. E muita paz para todos nós. Obrigada, nossa irmã Cibele, pelas belas reflexões. Vamos escutar, ter ouvidos de ouvir, né? Ver o que nos cabe, o que podemos, né, melhorar em nós mesmos e seguir adiante a nossa caminhada evolutiva. Se ainda não estamos, vamos nos dirigir ao nosso cantinho da conexão, aquele onde temos mais facilidade de encontrar Deus em nosso coração, onde conseguimos conexão perfeita com os nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiões, a quem devemos convidar para estar conosco. Nesses momentos, os mentores espirituais da nossa casa querida, espíritos do bem, atendentes fraternos, que já estão nos nossos lares, limpando toda a psicosfera da nossa casa, os nossos campos, os campos dos nossos familiares, de modo que as bênçãos que serão derramadas sobre nós sejam abundantes e nós possamos aproveitá-las. Então vamos de olhos fechados, sentados comodamente ou deitados, no caso de medicina espiritual, não esquecendo a nossa garrafinha de água para fluidificar. Vamos nos centrar, fazendo exercício respiratório breve, inspirando profundamente, pedindo ao Pai de Misericórdia que seja conosco, nos envolvendo em muita paz, em muita luz, inspirando profundamente. Vamos reter as bênçãos que esses nossos amigos derramaram no nosso lar. Vamos mentalizar as bênçãos que mais desejarmos.
paz, luz, harmonia, saúde, tolerância, compreensão, paz. E expiremos o que não nos faz bem, mágoas, ressentimentos, aflições. Coloquemos tudo para fora. Mais uma vez, inspiremos profundamente. Retenhamos tudo aquilo que nos faz bem. E expiremos o que não nos faz bem. Mais uma última vez, inspiremos profundamente. Retenhamos abundantemente todas as bênçãos que assim desejarmos. E ao expirar, já transmutação realizada, vamos expirar também a paz, a luz, a cura, a harmonia que desejamos ser e ter. E que assim, devidamente conectados com os nossos anjos guardiões, com os mentores espirituais dessa nossa casa amiga, esses atendentes fraternos, vamos conversar com eles, vamos dizer os que nos aflige, porque sim, nós podemos sim pedir ao Pai de amor e de misericórdia que nos dê socorro, que nos ampare, que nos dê forças. Podemos pedir humildemente o que desejarmos, mas tenhamos a certeza que Deus, que é nosso Pai de amor e de bondade, nos responderá com o que exatamente precisamos receber. E nos cabe a resignação, a aceitação dos desígnios de Deus, sempre que for impossível mudar os acontecimentos. Mas tenhamos fé, e é com esta fé que vamos fazer uma mentalização de cura. Vamos mentalizar o arcanjo Rafael, vamos invocar a presença do arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, conosco aqui agora, com seus raios verdes, esmeralda, tomando conta de nós, do nosso ambiente. Vamos nos imaginar num imenso círculo verde esmeralda que toma conta do nosso coração, porque essa cor é a cor também do nosso chakra cardíaco. E o nosso chakra cardíaco pulsa, 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 expande esta cor verde esmeralda ao nosso redor. Vamos nos sentir no imenso círculo verde esmeralda, onde essa luz é capaz de curar cada pontinho de dor, de sofrimento, de aflição, sejam dores da alma, sejam dores do corpo. E essa luz vai vibrando e vai pulsando exatamente naqueles pontos onde mais necessitamos. Se são dores emocionais, vamos vibrar essa luz no nosso plexo solar, vamos vibrar essa luz nos nossos corações, deixando que ela pulse, pulse, faça uma verdadeira limpeza, completamente livres de dores emocionais, de aflições, dores da alma. E vamos fazer vibrar essa luz também intensa, possante, potente, naqueles pontinhos onde temos dores físicas, incômodos de diversas ordens, problemas de saúde, desejando a cura, mentalizando a cura. E essa luz verde esmeralda potencializa essa possibilidade de cura que tão humildemente almejamos e desejamos ardentemente. E assim, envolvidos em absoluta paz, na certeza do amparo divino, na certeza que Deus nunca dá uma pedra a um filho que pede um pão. Continuemos a nos sentir envolvidos nessa luz verde esmeralda, nesse círculo brilhante, para que encontremos a paz, a harmonia e, com certeza, a cura que tanto almejamos. E retornando ao nosso cantinho fisicamente, sentindo a nossa presença exatamente no local onde estamos, vibremos também essa luz de cura a todos aqueles a quem desejamos o bem, a quem queremos que sejam abençoados também, e que essa energia de cura se faça presente em nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos nós. E encerrando o nosso atendimento espiritual com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia
se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo os dias de paz, de harmonia, de esperança e certeza de dias melhores. Que assim seja. Que Deus seja conosco.